Bem, bom dia a todas, a princípio, né? Porque o público aqui basicamente feminino, né? Tem poucos homens aqui dentro. E eu queria cumprimentar a todos vocês, os homens também, bom dia a todos que estão aqui dentro, em nome da vereadora Luísa Lena e da vereadora Tereza Delma, que são pessoas que realmente têm dedicado boa parte do seu tempo a essa causa tão importante, que é o tratamento do câncer de uma maneira geral. É muito difícil tratar câncer, né? E a gente às vezes se empolga e a tendência é a gente diminuir o valor das nossas instituições, do que a gente faz, do SUS, do que a gente tem, né? Eu sou um paciente, eu sou um usuário do SUS, eu tenho Unimed, fui operado pela Unimed, bem operado, mas meu médico em São Paulo disse: você tem que fazer o tratamento seu pelo SUS. Os medicamentos que você usa, eu sou transplantado renal, tem de ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde, porque de lá é que eu garanto que vai ser um medicamento de excelente qualidade, né? E assim eu fiz. Eu tenho o cartão do SUS, meu cartão do SUS é feito em São Paulo. Eu sou de São Paulo porque fui transplante de São Paulo na época, o doador foi meu irmão. Os exames de avaliação a respeito da rejeição, a gente chama de histocompatibilidade, foram feitos pelo Sistema Único de Saúde. Eu fiquei surpreendido quando eu liguei para lá e perguntei o preço. Eu digo: olha, mandei o material, eu vou pagar onde? Deposita onde esse dinheiro? Eu não sabia que era o SUS. Eu disse: não, senhor, o senhor não vai pagar nada aqui, é pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, por exigência do meu médico que eu estava pagando particular, né? Então, o sistema de saúde, o SUS, é um sistema bastante confiável. O que falta é o emprego correto, as políticas corretas para que ele possa funcionar melhor, né? E quando a gente fala em câncer, uma das coisas mais importantes quando a gente fala em paciente com câncer, a gente está falando de tratar o paciente com diagnóstico tardio, tratar o paciente que já não tem mais praticamente, às vezes, muita possibilidade de uma terapêutica de cura. Mas o mais importante é a gente traçar a política para o diagnóstico precoce. Câncer, para curar, é preciso diagnosticar precocemente. Eu sou cirurgião de tórax, eu opero, a minha equipe na Santa Casa, nossa equipe da Santa Casa, é quem opera, é a única equipe do estado de Alagoas que opera câncer de pulmão, e qualquer câncer que cometa o aparelho respiratório. 80% dos nossos pacientes chegam apenas para fazer o diagnóstico. Uma patologia que, se a gente for partir de dois polos, do diagnóstico precoce para o diagnóstico tardio, no diagnóstico precoce a gente consegue curar 80% a 90% dos pacientes com a cirurgia somente, sem usar quimioterapia, sem usar radioterapia. Enquanto que no outro polo, os pacientes que chegam com o diagnóstico tardio, que é 80% ou mais aqui no nosso estado, e não é diferente essa realidade do resto do país, e muda um pouco em relação ao resto do mundo, é o paciente que chega, você faz um diagnóstico, ele vai morrer da doença em 1 ano e 1 ano e meio, com um custo para o erário público muito elevado, e infelizmente a gente tem que conviver com esse paciente que ele vai morrer, e a gente fica de mãos atadas até, com casos às vezes muito graves, e não pode fazer nada por ele, mais do que está sendo feito e oferecido já pela instituição. A Santa Casa, eu sou diretor médico da Santa Casa, e a gente tem feito o possível e o impossível. Mas não se trata de câncer ou de qualquer patologia em medicina sem recurso, né? Sem recurso. Se vocês forem pesquisar no portal da transparência, que hoje é obrigatório, felizmente está lá tudo que é destinado a qualquer erário público que saia para qualquer coisa, está lá registrado no portal da transparência. Se você for lá ver, vocês vão ver os recursos que a Santa Casa recebe para tratar o que ela trata. 70% dos pacientes, um pouco menos que isso, um pouco mais, são tratados na Santa Casa, não é de Maceió não, é do estado de Alagoas. São tratados de câncer na Santa Casa, com quimioterapia, com radioterapia. Das 4 máquinas que tem radioterapia, 2 estão na Santa Casa. E nós não temos medidas de esforço para tratar. Quebra de vez em quando a máquina, quebra porque é uma máquina. Mas tem aí a CEL que não fornece uma energia de boa qualidade, a máquina não aguenta, não suporta, porque são equipamentos muito sensíveis e, às vezes, infelizmente, a gente não pode oferecer o que deveria ser oferecido do dia a dia dos pacientes. Mas nós estamos lá todo dia com a radioterapia funcionando até quase meia-noite, todos os dias, né? Então, uma das coisas que do Sistema Único de Saúde que é muito falha é o valor que é repassado, que é pago para o médico. Então, felizmente, no ano passado, no dezembro desse ano, o Ministério da Saúde atualizou, deu uma melhorada na tabela
só com referência, só com foco na cirurgia do paciente oncológico. Por quê? Ele percebeu que não existia mais nenhuma condição, que no país todo os médicos estavam se recusando a tratar o paciente de câncer pelo valor que se pagava. Para vocês terem uma ideia, um cirurgião operava uma mama, uma paciente com câncer já diagnosticado, ele recebia R$ 48. Era o valor que o cirurgião recebia para fazer uma mastectomia. R$ 48. É impossível, por mais que você queira fazer filantropia, por mais que você queira se dedicar aos pacientes, se ele fizer mama R$ 48, ele não vai conseguir criar os filhos. Ele não vai nem se quiser, ele não vai conseguir sequer se atualizar ou se sustentar. Então, felizmente, o Ministério, no final do ano passado, reconheceu essa necessidade de ajustar a tabela para trazer os cirurgiões de volta para operarem os pacientes do Sistema Único de Saúde. Ele atualizou em todos os sentidos, só a parte cirúrgica, da mama, cirurgia de mama, cirurgia de tórax e outras cirurgias. Precisa melhorar ainda? Precisa. O sistema tem algumas coisas a oferecer que não são oferecidas ainda, às vezes só com ordem judicial. Uma delas é o PET-CT, está aí, a PET-tomografia. Hoje, tratar de câncer de pulmão sem o PET-CT, tratar de linfoma sem PET-CT, é voltar a regredir a 20 anos atrás. Eu acho que esses exames, que aparentemente seriam um custo maior, quando bem indicados, eles podem diminuir significativamente o custo do tratamento do paciente e diminuição dos recursos que são liberados para esses pacientes. Então, isso tem que ser revisto, Heloísa. Eu não sabia que tinha. Então, tem que ser recolocado, tem que ser reavaliado. Eu acho que falta assim, a participação disso aí, do profissional de saúde, para entender, para que as pessoas entendam a importância disso aqui. O PET-CT hoje ele é fundamental em alguns tipos de câncer. Pode atrapalhar quando mal empregado. Ele tem que ser muito bem indicado por especialistas e que não use para fazer esse exame aquela coisa do por fora, por trás, de pagar, e fica muito ruim. Mas é essencial hoje quando se fala em oncologia. Cíntia, a única não é mais a única, né? Felizmente, a Santa Casa, em setembro desse ano, inaugurou, ali na Praia do Sobral, uma unidade de cuidados paliativos com 10 leitos para pacientes normais e 1 leito de isolamento para pacientes infectados, né? Essa unidade já foi visitada pelo Ministério, já foi visitada pelos agentes de saúde, está funcionando. A gente mantém uma ocupação já bastante significativa, de 80% a 90%, e diz que está lotada. Lá a gente tem médico de plantão 24 horas, a gente tem enfermeira, a gente tem psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, tudo o que pode um paciente em cuidados paliativos necessitar para que ele possa ser tratado com dignidade e possa morrer lá ou não, né? A intenção do cuidado paliativo não é que o paciente morrer no hospital, lá não é local para o paciente morrer. É local do paciente ser tratado e bem tratado. Se possível, ele voltar para o convívio dos seus familiares e mudar dessa para outra em casa. Se não, lá na própria unidade está lá aberta para quem quiser ver. Eu queria que depois, Tereza, você e a Heloísa fossem lá visitar. É uma unidade lá com muita dignidade, com 2 leitos por enfermaria, com ar-condicionado, com tudo que merece qualquer paciente, especialmente o paciente do SUS, tratado como paciente de particular, inclusive, eu diria até, né? Então, com muita dignidade. E em março do próximo ano, se Deus quiser, a Santa Casa vai estar oferecendo mais 40 leitos para tratamento de pacientes de oncologia, exclusivamente SUS. Essa unidade é SUS, e mais 40 leitos na própria unidade, que vai virar um hospital, só para paciente de SUS, para tratamento de complicações do tratamento do paciente oncológico, né? Então, esses são os esforços que está fazendo, e isso aí custa muito recurso, custa muito dinheiro. E a gente tem trabalhado nesse sentido, brigando junto com os gestores para poder ter mais recursos, para que o montante de dinheiro que é enviado para outros hospitais que não fazem o que a Santa Casa faz, seja que as pessoas olhem para a Santa Casa com uma maneira diferente, para a gente poder fazer mais, né? Para a gente poder fazer mais. Em relação à criança, o Arthur falou uma coisa que também eu não tinha nem pensado nisso ainda, os cuidados paliativos para a criança. A gente não tem, ninguém tem. Aqui no estado de Alagoas ainda não se tem, porque felizmente as crianças que têm câncer, 85%, 90% curam com tratamento, então o cuidado é pago. A igreja construiria e a Santa Casa, como instituição, ligada ao SUS, faria então a gestão do negócio junto com a Igreja Católica, que eu achei muito interessante. A gente precisa só apenas organizar o que vai fazer e de onde virá esses recursos e como fazer junto à gestão municipal, já que é no município de Maceió.
Ainda mais em câncer, eu acho que eu comecei a falar aqui, relatando a importância do diagnóstico precoce. O próprio Ministério da Saúde não tem um programa de educação, né, para o diagnóstico precoce de câncer. Como tem para a tuberculose, por exemplo. Hoje, qualquer pessoa que tosse mais de 30 dias, a primeira coisa que vem à cabeça de qualquer cidadão é que ele pode estar com tuberculose. Isso graças às campanhas que foram feitas pelo próprio Ministério, na mídia televisiva, nos jornais, etc. Tossiu mais de 30 dias, tem que pensar em tuberculose. Criou-se essa coisa que é interessante, pensar na tuberculose, mas não existe uma política nesse sentido em relação ao paciente com câncer. E para fazer diagnóstico precoce, não é o médico que faz diagnóstico precoce. Quem faz o diagnóstico precoce é a família do paciente, é o pai quando é criança, é a mãe quando é criança, é a babá que está tomando conta, né? É a pessoa que tem consciência de se autopalpar, saber como fazer isso aí, é o agente de saúde. Enfim, finalmente, toda a população tem que estar ciente dos riscos que ela está correndo para que esse diagnóstico seja feito precocemente. Existem médicos e médicos, a gente não pode transferir a responsabilidade desse diagnóstico precoce ao médico. Às vezes ele procura um médico errado. Às vezes procura um médico errado que não faz o diagnóstico. Pode ser aqui, pode ser em São Paulo. Já vi muita gente de São Paulo vir para cá e operar comigo e ficar feliz e sair muito bem e curar. E em São Paulo rodou de um hospital para outro. Isso não só para câncer, para tuberculose e para outras doenças que estavam muito óbvias, às vezes em hospitais de referência, em que o médico daquela instituição, como no Oswaldo Cruz, que eu operei lá dentro, eu recebi um paciente com a pericardite tuberculosa que lá passou um mês e não foi feito diagnóstico. Veio aqui, eu fiz o diagnóstico em 1 hora. Bastou sentar e conversar com o paciente. Então, essa coisa pode acontecer de fazer o diagnóstico. Errado pode. Agora, os pacientes, as pessoas, as famílias têm que ter consciência de que tem que participar disso. E um projeto de educação a essas pessoas, nas comunidades, nos bairros, nas cidades, tem que ser feito, tem que ser pensado. Inclusive, eu coloquei isso para o Elvésio, que é o secretário de Atenção à Saúde, e ele achou a ideia interessante. Ele disse: Arthur, monte alguma coisa e traga para o Ministério, quem sabe a gente não aproveita e começa a fazer alguma coisa. Então, a gente tinha já uma ideia de fazer isso aí, não era no município de Maceió, era no município de Rio Largo. Se a gente pegasse o Hospital de Rio Largo, a gente ia fazer um projeto de educação para poder ver, um projeto piloto, para poder a gente ver qual seria a repercussão desse projeto no diagnóstico precoce de câncer, na diminuição da mortalidade do câncer. E, infelizmente, até agora, o governo do Estado, nem o município de Rio Largo tomou uma decisão. E a Santa Casa está querendo, inclusive, pegar aquele hospital com 72 leitos que em 6 meses, 10 meses, internou nesse ano de 2013. Internou 60 pacientes. O que a gente interna no Nossa Senhora da Guia, nossa instituição aqui, em meio-dia. Então, essas são as coisas que a gente quer colocar. A Santa Casa está aberta, a Santa Casa trabalha, a Santa Casa não visa lucro, a Santa Casa não trabalha, a Santa Casa não tem dinheiro em caixa, não. Tudo que sobrar de recursos advindo da gestão é empregado dentro da instituição. Doutor Arthur, desculpa, que a gente estava tentando, o senhor não olhou mais para nós, né? A gente estava sentindo, dar resposta também à Ivanilda. Em relação... a reconstrução da mama não é o hospital que faz. Quem faz a indicação da reconstrução da mama imediata ou depois é o médico que assistiu ao paciente. A Santa Casa, em qualquer momento que qualquer paciente queira fazer qualquer tipo de cirurgia, não só a reconstrução da mama, que envolva câncer ou não, ela está aberta, desde que o cirurgião se propõe a fazer. Né? Então, a gente não tem nenhuma dificuldade. Nós estamos recompondo agora a equipe de cirurgia plástica, inclusive voltada para esse tratamento. O Ministério não obrigava isso antes, foi publicado agora, né? E a gente se adequa a todas as publicações, a todas as necessidades e todas as leis oriundas do Ministério da Saúde e orientações dele. Né? Inclusive, nós estamos preparando já, e já é também lei, o atendimento domiciliar do paciente oncológico, a deshospitalização, que isso é a palavra do momento, só manter internado os pacientes que têm extrema necessidade de assistência hospitalar. O resto está em casa, com assistência, um psicólogo, um médico, um nutricionista, o que for necessário. E o Ministério da Saúde já tem recursos destinados a isso, desde que haja um entendimento com o gestor. Era isso. Então, bom dia a todos vocês de novo, parabéns pela iniciativa. Obrigada, doutor Arthur.